Você sabe quais são os comportamentos dos líderes que mais causam demissão? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. E por que que é tão importante você entender sobre isso? Porque se você é líder e você está causando demissões no seu time, muitas vezes você nem está se dando conta de onde você precisa de lapidação. Bora lá. Então, esses dados que eu vou passar para você são dados de uma pesquisa séria que foi feita pela Exame, tá? Então, isso não sou eu que estou inventando, isso é real e é importante que você entenda sobre isso. Então, o primeiro deles, com 58%, é em relação ao abuso de poder. Eu não sei como é que você faz a gestão de pessoas aí no dia a dia, mas tem muita gente que acha que simplesmente porque tem um cargo de liderança, acha que pode abusar do poder. E vamos combinar? A verdade é a seguinte: a gente tem sim uma hierarquia dentro das empresas, mas você também precisa entender que o abuso de poder não vai te ajudar a ter uma boa liderança, uma liderança saudável. E isso é um ponto importantíssimo de você não misturar, tá? O segundo ponto, que é com 54%, é a questão da manipulação emocional. Eu não sei se você tem esse perfil ou não, ou se você já passou por essa situação com um chefe seu, enfim. A verdade é que existe muito o que se fala de abuso moral. E o abuso moral, ele está muito ligado com essa questão da manipulação emocional. Tem muita gente que, ao invés de trazer para o racional, mostrar o passo a passo do que tem que ser feito, faz uma chantagem emocional com a pessoa. E a pessoa vai ficando tão mal. É claro que ela sucumbe, ela vai fazendo aquilo, só que chega uma hora que ela entra em burnout. E se você não quer que o seu colaborador entre em burnout, não coloque-o nessa situação de estresse. Porque essa situação de chantagear emocionalmente, ela pega muito forte, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas elas são muito motivadas por emoções. Então, não use isso como uma arma a seu favor, porque ela funciona, mas ela funciona tendo um preço muito ruim. Então, se você quer um time engajado, com felicidade, é importante que você não caia nessa armadilha. Aliás, deixa eu já aproveitar e pedir para você, se você ainda não se inscreveu no canal, tem muita gente que assiste aqui, mas não está inscrita no canal, aproveita e se inscreve no canal. Eu falo muito sobre produtividade, gestão, autoconhecimento, marketing, vendas e planejamento estratégico, especialmente se você tem uma empresa ou se você está construindo uma empresa, não importa se você é one person business ou se você é uma empresa um pouco maior. A verdade é que você precisa ter uma companhia de mentalidade enxuta. E eu te ensino aqui como ter essa mentalidade enxuta. E aqui eu vou trazendo vários elementos para você conseguir estudar e aprender como é que você pode mudar o seu comportamento, mudar a sua forma de gestão e transformar o seu negócio. Seja negócio com 2, 3 pessoas, ou com 10, 15, 20, 200, não importa. A verdade é que você precisa ter uma mentalidade enxuta. Então, aproveita e se inscreve aqui no canal. Vamos lá. O terceiro ponto, com 45%, é a questão da comunicação violenta. A comunicação violenta é uma comunicação agressiva, é uma comunicação onde você impõe as coisas para a pessoa e você não se abstém de colocar julgamentos. Então, o que você tem que fazer é justamente o contrário. Você precisa trabalhar a comunicação não violenta. Aqui dentro do programa de aceleração, entrando no Flow, no módulo de comunicação empática que eu aplico nas empresas, eu falo muito dessa questão de você trabalhar a comunicação não violenta. E na comunicação não violenta, o que você faz é separar julgamento do que efetivamente você precisa dar de comando para que aconteça uma ação. Se você não faz isso, você mistura tudo, você percebe que você está colocando sentimento junto com a ação que tem que ser feita e tudo vira um balaio. E aí a pessoa ela começa a se sentir chateada, e quando uma pessoa está chateada, ela já passa a vibrar numa frequência diferente. A escala Hawkins mostra isso. Então, se a pessoa começa a vibrar nessa frequência mais baixa, naturalmente ela vai se proteger. E ao se proteger, tudo que você falar não vai chegar para ela.
Então é muito importante que você não pratique essa comunicação violenta. O quarto ponto é o ponto da abordagem autoritária. Isso representa 39% de razões pelas quais as pessoas pedem demissão. Então, se você tem um autoritarismo muito grande, a forma de impor as coisas muito forte, no Brasil isso tende a não funcionar muito bem. Talvez em empresas um pouco mais americanizadas ou alemãs, isso possa funcionar, tá? Mas no Brasil, o que acontece é que o perfil do brasileiro é um perfil mais sentimental, é um perfil de pessoas mais movidas pelo coração. E isso não significa que essas pessoas não sejam profissionais e não significa que essas pessoas não usem do racional delas. Elas sim usam, mas você atinge primeiro as pessoas pelo coração. E é importante que você saiba disso, porque se você começar com uma abordagem extremamente autoritária e não uma abordagem acolhedora, uma abordagem de uma pessoa mais companheira que mostre que está junto com o time, essa distância fica muito grande. Então, a falha na comunicação começa a acontecer porque no meio do caminho entra uma confusão muito grande de emoções, tá? Então não dê espaço para isso. Trabalhe a comunicação de uma forma mais próxima. O autoritarismo, geralmente, se eu fosse trazer de uma forma lúdica, seria você estar num patamar aqui em cima, olhar para baixo e falar com a pessoa lá embaixo. Olha o gap que tem aqui, olha o espaço que tem aqui. E esse espaço ele acaba sendo recheado com pensamentos, com emoções que afastam a comunicação inicial da final e o objetivo acaba não sendo alcançado, tá? Invariavelmente, com o tempo, isso vai tendo uma sobrecarga tão grande que a pessoa chega e pede demissão. Então, muitas vezes você perde um bom colaborador, uma pessoa importante, porque você não está sabendo se comunicar da forma correta. Um outro ponto aqui é, com 31%, excesso de controle. Eu não sei como é que você é, mas existem pessoas que elas gostam de fazer o microgerenciamento. E o microgerenciamento, ele funciona muito bem para as pessoas que são extremamente dependentes. Agora, se você quer ter profissionais que são mais autônomos, que conseguem assumir uma responsabilidade e fazer a jornada acontecer, não dá para você ficar no microgerenciamento, porque ele trava muito. É como se a pessoa fosse dar um primeiro passo e fala, onde você vai? Aí dá o segundo passo, o que você vai fazer agora? A pessoa não consegue fluir. Então, para equipes de alta performance, o microgerenciamento, sinceramente, não funciona. E se você está fazendo isso e você quer uma equipe de mentalidade enxuta e de alta performance, esse não é o caminho a ser seguido. O caminho a ser seguido é você delegar, confiar na pessoa e, claro, treinar essa pessoa. O erro das pessoas, dos líderes de forma geral, é que eles não treinam. E ao não treinarem, eles acham que a pessoa vai conseguir entregar o que eles querem. Só que se você quer que alguém faça algo do seu jeito, você tem que explicar qual é o seu jeito. E se você quer que a pessoa faça algo diferente do que ela já faz, você precisa treinar essa pessoa, tá bom? Depois, o outro ponto é o ponto que eu falo que é a questão da falta de reconhecimento. Isso aqui está com 27%. Eu não sei você, mas eu já vi em muitas empresas acontecer de a pessoa dar uma ideia maravilhosa e aí no meio do caminho o líder fala, não, tá bom, isso daí a gente vê depois. E passa, às vezes, 2, 3 meses, e ele vai lá e implementa a ideia e nem dá o mérito para essa pessoa. Pensa o seguinte, se uma pessoa deu a ideia para você, você precisa reconhecer isso. Porque a pessoa parou, pensou, dedicou o tempo dela ali, a energia dela. É como se fosse um filho para ela, é um bebê, a ideia dela é um bebê para ela. Então, toda vez que você tira essa autoridade dela, esse direito dela, é como se você tirasse uma criança dos braços de um pai ou de uma mãe. Eu estou fazendo uma comparação, uma analogia, mas muitas vezes o sentimento é tão forte que a pessoa chega a sentir desse jeito. Então, se você tem uma forma aí de você trazer ideias à tona, né? Se você tem um mecanismo aí de receber ideias das pessoas, valorize isso, reconheça isso, porque senão, invariavelmente, a pessoa vai se chatear uma, duas, três, quatro vezes, possivelmente na quinta ela não dá mais ideia, ou se ela for uma pessoa mais, assim,
a ferro e fogo, né? Nem seria a palavra ferro e fogo, mas assim, se ela for uma pessoa que chega uma hora que o tampo tá muito cheio, ela vai falar, olha, deu para mim, não vou continuar porque não tem valorização aqui, tá? O outro ponto, que é o sétimo ponto, com 24%, é a questão de não dar um feedback construtivo. Meu Deus do céu, você precisa entender a importância de você dar um feedback para as pessoas. Toda vez que você recebe alguma informação, recebe alguma tarefa que demanda um retrabalho, uma análise diferente, você precisa parar e conversar com essa pessoa, de forma que você instrua essa pessoa ao caminho correto. Porque senão ela não precisa de um líder. Se você está na posição de liderar alguém, se você está na posição de dar o comando, você precisa dar esse feedback. E muita gente falha aí. Especialmente as pessoas que acham que elas têm que deixar tudo correr solto, que a pessoa tem que ter a autonomia, mas também tem que ter a responsabilidade de fazer certo. Se essa pessoa não está fazendo certo do jeito que você acha que seria o certo, é porque ela precisa de direcionamento. E esse direcionamento ele vai acontecer exatamente no feedback. Então, ter sessões constantes de feedback é essencial para a sua empresa crescer. É como se, assim, imagina que o seu cliente não gostasse da caneta que você produziu, por exemplo. Se ele não te der o feedback, olha, não gostei porque quando eu aperto aqui, engripa às vezes. Não gostei porque quando eu vou escrever, a escrita não é macia, eu esperava uma escrita macia. Se você não tem esse feedback, como que você pode melhorar o produto? Na prestação de serviço é a mesma coisa. Se você não dá um feedback, se você não busca um feedback, como que você quer melhorar? Não dá, porque você está fazendo o seu melhor da sua cabeça e possivelmente a outra pessoa está fazendo o melhor da cabeça dela. Por isso que o feedback é tão importante, para ter ajustes de rota e ajustes de expectativas. E aí a gente vai para o último ponto, não menos importante, que é o ponto. Aliás, antes de chegar no último ponto, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui embaixo eu vou deixar links para te ajudarem na sua jornada de construir uma empresa com uma mentalidade mais enxuta. E também eu vou te deixar aqui caminhos para você, se quiser, contratar serviços do programa de aceleração Entrando no Flow, onde eu coloco módulos específicos olhando para cada uma das dificuldades do seu negócio. Então, pode ser que você precise trabalhar comunicação, pode ser que você precise trabalhar vendas, ou planejamento estratégico, ou liderança, enfim. Tudo isso é feito de forma customizada. Então, o link está aqui embaixo também, tá bom? E aí, vamos para o último ponto, que é o ponto de não ter tempo para ouvir as pessoas. 16% na pesquisa, isso é a porcentagem da razão pela qual as pessoas elas pedem demissão, porque elas não se sentem ouvidas. E lembra, todo mundo precisa do sentimento de pertencimento. Então, se você não ouve a pessoa, como é que você quer que essa pessoa se sinta pertencente? Eu já vi vários casos de pessoas que viram para mim em empresas e falam assim, Lu, puxa vida, parece que eu tô sempre falando com as paredes, que não tem ninguém que me ouve aqui. Então, para ter esse sentimento, naturalmente a pessoa vai embora. Inclusive, voltando a falar na questão da escala de frequência de vibrações, que é a escala de Hawkins, quando a pessoa ela não se sente escutada, geralmente ela se sente rejeitada. E essa rejeição, ela faz com que a pessoa se afaste, porque ela está vibrando uma frequência muito baixa. E nessa frequência baixa, naturalmente ela não vai querer a pessoa perto. E isso é responsabilidade sua. Então, se você não quer que isso aconteça, comece a prestar atenção nesses 8 pontos, porque eu tenho certeza absoluta que eles vão te ajudar a ter uma empresa mais rentável, mais produtiva, uma equipe mais feliz, um negócio mais próspero e você com certeza absoluta vai deitar no seu travesseiro e vai ficar muito mais tranquilo. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveita e deixe seus comentários aqui. Peço mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. Se você tem alguém aí que precisa dessas informações, compartilha também, porque é uma forma de você fazer o mundo ficar melhor. Eu falo que o conhecimento é muito poderoso, então a gente precisa levar esse conhecimento adiante. E espero sinceramente que você tenha gostado. Deixe seus comentários para eu saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!